Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Descubra o não sei o que de Nativa Spa Ameixa. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Equilíbrio aqui pela ITV, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Fernanda, você já deve ter ouvido falar dos medicamentos fitoterápicos. Claro! Exato, e no programa de hoje a gente bate um papo muito legal com a nutricionista Thaís Pereira, falando sobre os medicamentos fitoterápicos, tirando todas as dúvidas das pessoas, os tipos de medicamento, as especialidades, enfim, tudo que as pessoas querem saber. O que pode e o que não pode, né, Exato. Walter? É isso aí. E no ponto de equilíbrio, o educador físico Henrique Schultz fala pra gente, dá mais uma dica aqui pro nosso programa. Tem mais, a personagem da semana é a Mirella Fazio, professora de dança terapia, e tem receita nova direto do Spa São Pedro. Não saia daí. O equilíbrio está só começando. Pronto para mais uma gravação? Pronto para mais uma gravação em ritmo de festa junina, hein, Fernanda? É já foi? aí. Acompanhou alguma já ou não? Não, ainda não tive a oportunidade, Walter. Comidas boas, hein? Recomendo. Tô fugindo então, Deve ir. eu vou fugir. E a gente já começa com o ponto de equilíbrio. O educador físico Henrique Schultz nos fala aí sobre o treino para abdômen. Você aí que quer ficar com a barriguinha sarada, tanquinho, ou as mulheres, né, querem ficar com o abdômen negativo, acompanhe Henrique Schultz. O músculo abdominal ele é responsável por muitas coisas dos nossos afazeres, no dia a dia ou no próprio treinamento. Ele é um músculo do centro do corpo responsável por quase todos os movimentos. Ele é responsável pela coluna também, estabilização da coluna, então é muito importante você estar com o abdômen forte, para não ter problemas de coluna, futuras dores e várias outras doenças vindas da coluna. O abdômen ele é responsável por segurar a coluna, por segurar isso. O músculo abdominal ele é um músculo como qualquer outro, então você tem que ter uma exigência do músculo e um descanso também. Então, se você treina o seu músculo, bíceps, peitoral 3 vezes por semana, ele vai treinar 3 vezes por semana também. Os exercícios é muito fácil você errar e fazer errado o exercício, então você sempre deve ter o auxílio de um professor ou numa academia ou de um personal trainer para a orientação correta do exercício. E esse foi o Henrique Schultz falando sobre o treinamento para abdômen. As pessoas dão um foco no abdômen, hein, Fernanda? Precisando aí, verão, daqui a pouco tá batendo a porta, né? Aproveita agora que é a melhor época do ano, hein? É isso aí. Personagem da semana. Esta semana é a Mirella Fazio, professora de dança terapia. Ela que atua aí com diversos segmentos de terapias corporais, conversou conosco. Acompanhe o bate-papo. Eu sou dançarina profissional, meu trabalho é dentro da world music, dança cigana, dança egípcia, né? E outras variações. E aí a vontade era cobrir uma lacuna que eu via nas escolas de dança. As escolas de dança exigem bastante do dançarino, mas faltava desenvolver o que eu chamo de musculatura emocional. Então, a dança como um instrumento de autoconhecimento. E aí eu fui estudar, né, através de outras linhas, yoga e outras ciências, vamos dizer assim, para desenvolver esse trabalho de dança terapia que faço mais ou menos 15, 20 anos aí com todo mundo. Então é um trabalho de unir os recursos da dança às práticas de autoconhecimento. Eu também dou workshops para grupos, né? Mas o dia a dia do nosso estúdio é uma terapia particular, a aula tem duração de 1 hora e o método, ele, vamos dizer assim, ele se divide em 3 frentes. Uma é uma preparação corporal, o aluno chega, vai alongar,
vai fortalecer a musculatura, vai entender como seu corpo funciona, melhorar a coordenação motora e afins. Depois as danças terapias, eu vou ensinar tecnicamente mesmo a melhorar esse gesto, esse repertório de gesto, né? A gente tem um gesto do cotidiano, que é quadrado, reto, que se presta para as coisas que a gente desenvolve. O gesto do dançarino ele é mais amplo, ele pode ocupar mais. Então eu vou oferecendo danças e coreografias para que a gente possa explorar realmente todo esse potencial corporal. E aí no final tem um relaxamento que eu chamo relaxamento consciente. Então você vai deitar, apoiozinhos para a coluna, né? Às vezes se está frio, uma cobertinha, né? Um ambiente gostoso, às vezes com uma velinha acesa, um cheirinho na aromaterapia. E aí você vai assimilar o que você trabalhou durante 5 minutinhos por aí. Aí você levanta, toma um chá, uma água e é um processo. É um processo, normalmente, uma vez por semana, tá de bom tamanho. Agora, pessoas que vêm de outra cidade, às vezes fazem um programa mais intensivo. Então, vem de São Paulo ou de outras cidades, vamos marcar, assim, 3 horas de aula. Ok, a gente marca uma imersão, um coffee breakzinho para não ficar muito cansativo. E aí a gente faz esse processo de dançar, de se descobrir. Meu trabalho acontece no Estúdio Sorocaba, Educação Corpo e Mente, todo mundo pode ter acesso aí pelas redes sociais. É um trabalho regular de terapia e tem o trabalho de formação de instrutores, né? Esse é um trabalho que demora 8 meses, onde você vai se tornar um instrutor de dança-terapia. Lógico que depois de passando pelo método, se trabalhando, se conhecendo, né? A gente tem um estúdio no Jardim Vera Cruz, né? Tem todos os meus contatos aí nas redes sociais, só você acessar lá a página do estúdio e super bem-vindos. A gente tem uma agenda cheia de atividades, temos retiros que fazemos em pousadas, né? Um pouquinho afastado da cidade para se trabalhar. Tem uma agenda bem gostosa, né? Muito bem-vindas. Muito bacana essa conversa aí com a Mirella Fazio, professora de dança-terapia, que dá aula também aí de yoga. Fernanda, agora vamos para a nossa receita da semana. Direto do Spa São Pedro, Mariane Nagy traz mais uma receita deliciosa. Acompanhe. Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é uma gelatina de goiaba. Os ingredientes são 2 goiabas médias descascadas, 1 colher de sopa de adoçante culinário em pó, 1 envelope de gelatina incolor sem sabor, 400 ml de água. Colocar todos os ingredientes no liquidificador, exceto a gelatina, e bater bem. Hidratar a gelatina e acrescentar a mistura do liquidificador. Bater bem e despejar em 5 potes. Levar à geladeira por 1 hora. Essa foi a nossa dica de hoje e semana que vem voltaremos com mais novidades. Tá aí uma receita boa para os intervalos, para os lanches, hein? Gelatina de goiaba. Bem fácil. Gostei dessa receita. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o assunto é fitoterápicos. Quem vai conversar conosco é a nutricionista Thaís Pereira. Não saia daí que é rapidinho. O que a Ana tem? Tem pele macia, tem. O que a Luísa tem? Tem não sei que no olhar. E a Gabi tem um jeito de caminhar, o jeitinho de quem sabe se gostar, que gosta de se cuidar e usa Nativa Spa. Algumas mulheres têm um não sei o que não dá pra explicar. Nativa Spa Ameixa do Boticário, com não sei o que só ela tem. Acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. O programa desta semana fala sobre fitoterápicos. E a gente conversa a partir de agora com a nutricionista Thaís Pereira. Thaís, seja bem-vinda. E o que são os fitoterápicos?
Fitoterápicos são medicamentos que são extraídos através das flores, das plantas. Então é um tratamento que é feito através de plantas. Agora, Thaís, eles são regulamentados aqui no Brasil como os medicamentos convencionais? Eles têm alguma legislação aí que passa pela Anvisa? Como é que funciona? Sim. Para ser considerado fitoterápico, ele tem que ter no mínimo 30 anos de estudos ou trabalhos apresentados em torno de 200 para ter essa comprovação e essa eficácia. Então, no Brasil tem muito pouco estudo porque o investimento é alto. Então, os estudos, na verdade, é utilizado tudo pelo FDA. Então, o que eles validam lá, a Anvisa acaba validando aqui. Mas a maioria das plantas são plantas nossas, que é estudado fora e depois volta aqui com uma patente bem mais cara. E como um medicamento normal, assim, vamos falar desse jeito, ele pode ser receitado, um fitoterápico pode ser receitado para quase todo tipo de doença ou enfermidade? Isso, existem fitoterápicos para tudo. Então, para alteração gastrointestinal, para estética, para ansiedade, para controle de peso. Então, hoje existem estudos comprovados e hoje no site da Anvisa você consegue ver a lista de fitoterápicos, as concentrações desses ativos e aí, conforme a queixa, é feita essa prescrição. Agora, Thaís, a gente sempre ouviu falar muito da planta medicinal. Tem alguma diferença entre a planta medicinal e a fitoterápica? Como é que é isso? Na verdade, a planta medicinal mais popularmente são os chás. Certo. Então, claro que toda planta medicinal é um fitoterápico. Mas quando se faz infusão, esses chás, então a gente denomina planta medicinal. Mas ele é um fitoterápico. Que é aquilo lá que as nossas vozinhas, tias foram ensinando, tal. Quando uma planta é estudada, na verdade é sempre porque popularmente ela é conhecida. Então, a babosa é boa para o cabelo. Então aí se estuda a babosa e assim por diante. Então todos os fitoterápicos, eles acabaram sendo estudados por conta das nossas avós, por conta dessa história que tem, que funciona. Certo. Quais são os fitoterápicos mais conhecidos ou mais reconhecidos aí no mercado? Olha, o ginkgo biloba, ele é muito conhecido, ele é um fitoterápico. A menta, ele também é muito conhecido. Menta é bom para quê? Menta, na verdade, ele acelera um pouco o metabolismo e tem função anti-inflamatória. O gengibre, que também tem uma função anti-inflamatória e termogênica. O chá verde, que o pessoal usa para perda de peso, também é bastante conhecido. E existe alguns medicamentos comerciais que também são fitoterápicos. Um deles, por exemplo, é o heparema, que o pessoal usa, ele é um fitoterápico. Então hoje, vários medicamentos que se encontram não em farmácia de manipulação, que se encontra em farmácias normais, convencionais. Eles são registrados como medicamento e então você encontra nessas farmácias. Quando ele é feito o registro como medicamento, somente o médico pode fazer essa prescrição. Quando esse fitoterápico é registrado na Anvisa como alimento, o nutricionista pode fazer essa prescrição. Então depende muito do marketing da empresa, do laboratório, para se é conveniente para eles fazer o registro como medicamento ou se é conveniente fazer o registro como alimento. Você citou que algumas pessoas usam para emagrecer, né? Como medicação para emagrecimento. Realmente funciona o fitoterápico? Sim, funciona. Ajuda bastante no emagrecimento? Ajuda e na verdade são várias maneiras de ação. Então alguns aceleram o metabolismo, outros interferem na absorção de gordura, outros na absorção de carboidrato, outros melhoram a função intestinal e isso ajuda na perda de peso, outros têm função diurética. Então, e muitas fórmulas que a gente vê de médicos prescritos são todos fitoterápicos. Por exemplo, a cáscara sagrada, que é um laxante, ele é um fitoterápico. A baúínia, que é a nossa pata de vaca, que é normalmente prescrito para ter essa função diurética e dar uma desinchada, também é um fitoterápico. Então, é muito mais do que a gente imagina. Até por causa dessas reações que ele provoca no organismo, no caso dos emagrecedores, né?
Eu já vi pessoas dizer, por exemplo, quem tem pressão alta tem que tomar cuidado com medicação que tem muita canela, porque acaba acelerando muito tal e pode causar algum problema. Por isso é importante a pessoa não se automedicar, né? Procurar um especialista também, né? Para fazer a aquisição desses itens, né? Isso mesmo. Todo fitoterápico, ele dá interação medicamentosa. Então existe, por exemplo, a camomila, que é super inocente, para quem toma anticoagulante não pode, porque ela interfere nessa ação. Pacientes hipertensos não podem tomar, em hipótese alguma, termogênicos à base de cafeína, porque vai aumentar a pressão. Então, não é porque é a base de erva, significa que não tem contraindicação. Então, não pode tomar aleatoriamente. Então, o profissional tem que saber o que o paciente toma e, em cima dessa prescrição, tá podendo fazer essa ação. Por exemplo, o paciente toma uma suplementação de vitamina D. Se eu entrar com fitoterápico que não absorve gordura, não vai absorver essa vitamina que ele está tomando. Até o excesso, por exemplo, o uso de canela aí, que às vezes é um alimento, a gente enxerga isso como um alimento e não como um fitoterápico, né? Então, se a pessoa tem alguma contraindicação para canela, ela tem que tomar esse cuidado, né? Na verdade, o que o fitoterápico faz? Se você comprar via medicamentosa, em forma de cápsula, de tintura, em concentrado, eles pegam o princípio ativo da canela, separam, então é infinitamente mais concentrado quando você manda manipular. Então, você não vai consumir... É diferente, então, se eu jogo uma canela em pó do que se eu estou consumindo a canela ali, a cápsula, por exemplo. É diferente. De qualquer maneira, se o paciente tem contraindicação, por exemplo, de ingerir a canela, ele vai ter que ter bom senso e não consumir 10, 20 gramas por dia, né? Mas, hoje tá friozinho, vou aquecer um chocolate, pôr uma canela, não tem problema. Mas o uso contínuo também não é saudável. Mas ele concentrado, o ativo dele concentrado, o efeito é muito mais intenso, até em forma de chá. O quanto você põe 5 gramas em 200 ml de infusão é uma coisa, 5 gramas em meio litro é outra. Então, com 200 ml fica muito mais concentrado esse chá, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Thaís, a gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui para o estúdio para conversar com a Thaís Pereira sobre fitoterápicos. Não saia daí, é rapidinho. O que a Ana tem? Tem pele macia, tem. O que a Luísa tem? Tem não sei que no olhar. E a Gabi tem um jeito de caminhar, um jeitinho de quem sabe se gostar, que gosta de se cuidar e usa Nativa Spa. Algumas mulheres têm um não sei o que não dá pra explicar. Nativa Spa Ameixa do Boticário, com não sei o que só ela tem. Acredite na beleza. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Já de volta com o Equilíbrio, hoje falando sobre os fitoterápicos. Aqui com a gente, Thaís Pereira, falando com a gente, esclarecendo um pouco mais sobre esse assunto. Agora, Thaís, existem fitoterápicos de extrato seco, pó, tinturas? Tem diferença na aplicação ou é só na composição deles para a pessoa acabar consumindo? O pó, ele é o fitoterápico bruto. O extrato é o princípio ativo, então o extrato é mais puro que o pó. Tá. E a tintura, eles diluem esse extrato para ficar melhor a forma de apresentação para o paciente. Então, se é um paciente que ingere, eu particularmente gosto muito de tintura. Se é um paciente que utiliza muita cápsula, se é idoso, por mais que seja uma cápsula boa, é uma agressão para o estômago. Então, eu gosto muito da tintura, que é o extrato seco em forma líquida. Tá.
Mas é só uma forma de apresentação entre o extrato e a tintura. O pó já não é tão puro quanto o extrato. Certo. Se você vai manipular, né, alguma fórmula, você consegue colocar, por exemplo, alguma coisa, algum fitoterápico que ajude a emagrecer, com outro, enfim, que tem algum outro, para já facilitar, você consegue fazer uma mistura aí com vários objetivos? Sim, depende da queixa. Então, se o paciente diz, olha, eu faço muito exercício, mas eu não queimo caloria, então a gente associa um termogênico. E esse termogênico ele pode ser ou à base de cafeína ou não. Olha, eu tenho taquicardia, eu sou hipertenso, então a gente associa um termogênico que não tenha esse efeito colateral. Aí a gente coloca um sacetógeno, olha, eu sinto muita fome, então existe um fitoterápico específico para saciedade. Então a gente modula de acordo com a queixa, conforme o paciente, o que ele toma para não dar interação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, os chás, que é fácil de encontrar, mas de qualquer maneira, esses chás, essas ervas que são fitoterápicos, é importante sempre evitar comprar granel, porque daí não é puro, então é interessante a gente comprar sempre em farmácias que vende já com rótulo, que é mais puro. Mas os chás funcionam muito, por exemplo, o dente de leão é um chá que é um protetor gástrico excelente, então a gente utiliza após as refeições para dar uma acalmada nesse estômago. Então não é só manipulado em forma de cápsula, em forma de tintura. É possível também a gente fazer a utilização dos chás. E a pessoa tem que ter algum cuidado na hora de tomar, por exemplo, está tomando 3 tipos diferentes de fitoterápico. Ela pode tomar na hora de tomar tudo junto ou tem que tomar separado? O profissional que vai estar fazendo a fórmula vai estar orientando se pode ou não estar associando, né? Existem casos que pode estar tomando tudo junto. Não tem sentido eu entrar com termogênico, com cafeína e entrar com um remédio para ele dormir, né? Então depende, e aí a gente nem formula tudo junto. Coloca em horários diferentes para não dar essa interação. Agora, Thaís, a gente está ouvindo que ele é importante e faz bem para diversos problemas, vamos falar assim, que as pessoas podem vir a ter. Existe vamos falar em 3 dos as principais indicações que vocês costumam passar, assim, os 3 principais problemas da atualidade que as pessoas vão buscar uma alternativa, uma solução e vocês acabam receitando fitoterápico. Olha, a maior queixa do consultório é problema digestivo. Então, obstipação severa e diarreia. Então, aí a gente utiliza muito fitoterápico para isso. Então, existem alguns fitos que causam a obstipação e aí a gente associa lactobacilo, que daí é um nutracêutico, ele não é um fitoterápico, que também é possível a gente fazer essa utilização. Então, o psyllium, o tamarindos são fitoterápicos que a gente utiliza também de rotina para essa queixa de obstipação. Uma outra queixa é a ansiedade. Então hoje quem não é ansioso, né? Então o profissional acaba no final do dia prescrevendo aí passiflora, que é tranquilo, melissa, alface, que é um calmante, chá de alface. Ele é um indutor do sono. Então, na verdade, mais transtornos gástricos e as queixas de ansiedade é mais comum. Agora, lógico, para você, por exemplo, tá falando do alface, para você ter o efeito calmante aí, o sonífero do alface, você precisa de uma dosagem bem alta. Se você fosse consumir o alface, seria necessário consumir... Então, é que quando você aquece o alface, faz uma infusão, faz um chá dele, o ativo dele é liberado. Então, por incrível que pareça, 2 folhinhas de alface em forma de chá, em mais ou menos 200 ml, é um indutor do sono importante, tanto é que é contraindicado para criança, porque você aqueceu ele, então ele é liberado Olha aí que dica boa, hein? Você tá vendo? Esse princípio ativo dele. Em questão a tempo de utilização, a pessoa às vezes associa um fitoterápico por ser um tratamento mais natural, fala, vou ter que tomar pro resto da vida, né? Tem um prazo específico para ele ter um efeito efetivo e realmente, por exemplo, uma pessoa que tem um problema aí de digestão e tal, para que ele realmente passe a fazer efeito e depois essa pessoa deixe de usar o fitoterápico, ou ela tem que usar por um longo período ou até pro resto da vida? Olha, ele é um medicamento, né? Para o resto da vida é muito tempo, né? Muito forte. É muito forte. Mas assim,
é ideal que a gente reavalie a cada 90 dias esse paciente. A gente, claro que vê ele antes, mas 90 dias é um tempo bom para ver se ele está sendo eficaz ou não, esse fitoterápico. Veja, ele é natural e depende muito da sensibilidade de cada indivíduo. Tem gente que pode tomar um chá de alface e apagar imediatamente, tem gente que pode demorar um pouquinho mais, depende muito da sensibilidade. Porém, 90 dias é um tempo bom aí e para estar se reavaliando essa eficácia. Tá, isso. Assunto super assim interessante, a gente tem muito ainda que falar, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito sua participação, bastante esclarecedora, né, Walter? Exato, Thaís, obrigado. Sempre uma simpatia aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas. Hoje esse tema tão legal sobre os fitoterápicos. Obrigado, Thaís. Obrigada a vocês pelo convite, à tua disposição. E agora você em ação. Matheus Guedes é quem participa com a gente, enviou um vídeo muito legal. Superação no ar. O Matheus driblando as adversidades e mostrando que quem quer faz acontecer, Walter. Que exemplo legal, hein? Valeu, Matheus. Ponto final é mais uma edição do Nosso Equilíbrio. Na próxima semana, a partir das 10h30 da noite, mais um tema inédito para você sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar aqui pela ITV. Acompanhe os nossos programas nas redes sociais, Facebook e também no YouTube. É isso. Uma ótima semana. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Descubra o não sei o que de Nativa Spa Ameixa. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.